pessoal. Estou muito feliz, sou a doutora Fernanda Bueno, sou médica cirurgiã endoscopista. Estou feliz de estar aqui novamente com a nossa segunda live. A gente já teve uma live sábado passado, né? E agora é a nossa segunda live. E a gente vai estar falando novamente sobre o balão intragástrico, né? A gente já falou no sábado passado, mas ainda sobraram algumas perguntas, e aí a gente está repetindo essa live do mesmo tema para que a gente responda as perguntas que não foram respondidas, tá? Nós vamos fazer outras lives sobre outros temas, outros procedimentos em endoscopia bariátrica, né, que são os procedimentos que usam a endoscopia para emagrecimento, como plasma de argônia, gastroplastia endoscópica, mas vai ser outro dia, tá? Hoje nós vamos repetir o tema balão intragástrico. Estou aqui com a equipe do Núcleo de Obesidade da Endovale, e a gente está aqui disponível para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Nós vamos começar com as perguntas que não foram respondidas e algumas que foram enviadas no Instagram, e depois a gente parte para as perguntas do chat, tá bom? Vamos lá, Vinícius. Bom, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Vou me apresentar de novo. Meu nome é Vinícius, eu sou administrador do Núcleo de Obesidade da Endovale, e eu é que vou direcionar as perguntas aqui para a equipe nossa responder para vocês, tá? E vou ficar de olho também no chat, conforme vocês forem mandando. Eu vou pegando aqui e passando para o pessoal. Bom, a primeira pergunta, vamos começar aqui, que sobrou da semana passada, né? Quais tipos de balão que existem? Isso para a doutora Fernanda, eu acho. Vamos lá, eu expliquei um pouquinho na semana passada, mas muita gente depois mandou mensagem pedindo para a gente falar novamente, né? Existem vários tipos de balão, alguns não são aprovados aqui no Brasil, então eu vou focar nos balões que são aprovados aqui, tá? Nós temos basicamente 4 tipos, a gente tem o balão de 6 meses, não ajustável, a gente tem o balão de 1 ano ajustável e o não ajustável, e a gente tem o balão de ar. Tá? São esses 4 tipos, basicamente. Eu vou mostrar os 2 que são mais procurados, os que a gente costuma usar mais nos tratamentos, tá? Então, esse é o de 6 meses, vocês estão vendo que ele é esférico, né? Ele é todo de silicone, é um dispositivo todo esférico, sem nenhuma área de contato, ele é uma bolinha igual, lembra uma prótese de mama, tá? E esse é o de 1 ano, tá? Então, ele tem uma grande diferença aqui que a gente consegue enxergar, que é essa partezinha branca, né? Então, os 2 são os que são mais procurados, os 2 tipos de balão, tá? Por que esse de 1 ano, ele tem esse rabichinho aqui, que a gente costuma chamar rabicho, né? Porque é essa pecinha que dá a característica dele ser ajustável. Então, é por ele que a gente aumenta ou diminui o volume. Por que a gente aumenta ou diminui o volume? Às vezes, o paciente está muito desconfortável com o volume inicial que foi colocado. A gente pode reduzir esse volume para que ele se adapte melhor, né? E depois o Dr. Bruno vai falar um pouquinho, acho que de adaptação também, né, do balão. E se o paciente entrou no platô, não está mais emagrecendo, ou gostaria de emagrecer mais, a gente aumenta esse volume também por esse rabichinho, tá? Então, ele é bom porque ele dura 1 ano, né? E ele pode ser ajustável. O de 6 meses, ele dura 6 meses, né? Então, por isso que é balão de 6 meses, e ele não tem essa pecinha, né? Esse rabicho, ele não é ajustável. O volume que a gente coloca no início é o volume que vai até o fim do tratamento, tá bom? Depois a gente vai conversando um pouquinho sobre as peculiaridades de cada balão, tá certo? Tá, joia. Beleza. Então, vamos lá, vamos passar para a próxima pergunta. Próxima pergunta aqui seria para a doutora Vivian. O que mais atrapalha e prejudica a perda de peso de quem coloca o balão? Essa pergunta é bem interessante e bem ampla também, assim. Um dos pontos que mais atrapalham, interferem nessa perda de peso ou até no sucesso do processo é a resistência à mudança. Então, assim, muitos pacientes, eles procuram o tratamento, eles querem emagrecer, eles têm o seu objetivo, mas tem enraizado uma resistência muito grande à mudança, né? E quando a gente fala de colocação de balão, a gente já está falando de uma mudança alimentar, uma mudança na rotina. Então, assim, o emagrecer, ele depende de uma série de mudanças e essa resistência interfere muito no processo, né? Além disso, acontece muito uma questão que a gente chama muitas vezes de crença autorrealizadora. Então, o que é isso? Né? A pessoa, ela já acredita e ela se comporta, né, ou ela age e reage, acreditando que ela não é capaz de uma série de coisas. Às vezes por ela, uma crença dela, e às vezes por uma crença de uma outra pessoa. É muito comum que o paciente fale assim, todo mundo fala que eu sou preguiçoso, então por isso que eu não faço exercício.
né? Eu não vou conseguir porque todo mundo fala que eu nunca consigo. Então, essas crenças autorrealizadoras, elas também interferem muito no processo. E a gente trabalha isso durante os atendimentos, para desconstruir essas crenças, né, que não são reais, né? Então, assim, a gente precisa se olhar de uma forma diferente, modificar a nossa própria percepção. E isso facilita e viabiliza, né, a perda de peso. Além disso, tem também uma coisa que pega bastante, que é desistir antes de tentar. Então, assim, acontece muito, acho que a doutora Simone escuta muito isso também, né? Ela propõe uma mudança, ela propõe algo novo, e o paciente fala, eu não vou conseguir, e nem quer tentar, né? Então, esse é um ponto também que interfere muito no processo. Ninguém faz isso porque quer, né? Se chegou até nós, se procurou o balão, é porque tem o desejo de mudança, quer resultado, né? Quer perder peso, quer saúde. Então, assim, a gente vem para ajudar nesses processos que interferem bastante na perda de peso. E tem um ponto último e talvez bem gritante, que é o não se responsabilizar. Então, assim, quando algo é difícil, a gente tende a colocar a culpa em alguém, ou achar que alguém vai resolver por nós, né? E no balão também acontece isso. Eu espero que o balão faça por mim, né? Eu não quero fazer o movimento, eu não quero fazer diferente, eu estou resistente à mudança, né? Então eu quero que façam por mim, eu não me responsabilizo pelo processo. Então esse também é um ponto que interfere bastante na perda de peso, que atrapalha a perda de peso. É claro que é associado à alimentação, o não fazer exercício, enfim, tudo isso é muito importante no processo, mas da nossa área psicológica, vamos dizer que esses são 4 pontinhos que pegam bastante. Uhum. Bom, interessante. Eu vi que, então, um dos pontos aí seria, tipo, a autossabotagem, né? Que até é um assunto que o pessoal fala bastante na internet, né? Até no nosso blog lá no site. Aliás, eu vou convidar todo mundo a entrar no nosso site aí, clinicaendovale.com. Lá sempre tem assuntos, né, no nosso blog a respeito de dicas de tratamento, tanto de saúde digestiva quanto de emagrecimento, né? E um dos posts que a gente fez lá é relacionado à autossabotagem, né? Autossabotagem, sim. E a autossabotagem, ela acontece sem a percepção da pessoa, né? O acompanhamento psicológico, ele ajuda muito nesse processo por isso, né? Porque amplia a visão da própria pessoa, a percepção da pessoa em relação a si mesma, né? E essa autossabotagem, ela vai deixando de existir. À medida que a gente vai fazendo todo esse acompanhamento e ampliando essa percepção pessoal, a autossabotagem, ela vai deixando de existir. Certo. Pessoal, deixa eu só perguntar, tá dando para me ouvir? Meu áudio tá bom aí? O pessoal tá comentando aqui que tá um pouco baixo. Tá? Beleza, então vamos lá, vamos seguir. A próxima pergunta vai ser, deixa eu ver, para a doutora Simone. Como que é a alimentação enquanto estou com balão? Dá para Boa. comer a mesma coisa? Que jeito que precisa mudar? O que temos que mudar, né? Eu falo que a alimentação ela pode ser dividida em 3 etapas enquanto a gente está com balão, né? A primeira etapa é a etapa de adaptação ao balão, né? Então é aquela etapa pós-colocação que o nosso corpo, alguns pacientes sentem, mas não são todos, que acabam sentindo mais náusea, chegam até a vomitar nos primeiros até 5 dias. Depois disso, a gente entra na reeducação alimentar, que o balão ele vai fazer o papel dele com a restrição do volume que a pessoa consegue comer, né? E aí a gente começa, então, a mudar essa nossa alimentação, a entender o porquê que a gente come, né? E aí também entender o nosso papel de mudança com essa ferramenta que é o balão, né? Porque não adianta a gente comer os mesmos alimentos durante todo o procedimento, né? Só deixando como responsabilidade essa perda de peso para a restrição do volume, né? Então, isso é algo que eu trabalho muito com os pacientes a cada consulta.
Antes eu comia fast food 4 vezes por semana, sei lá, 2 lanches, agora eu como um, tô comendo menos. Mas esse não é o objetivo, né? A gente tem que mudar o nosso comportamento junto com o balão, né? E a terceira etapa, eu faço com os pacientes por volta de 1 a 2 meses antes da gente retirar o balão, que é uma análise, quais hábitos que a gente conseguiu mudar e para a gente fazer essa última reta final, né, para que a gente consiga manter o peso perdido mesmo sem o balão. Então, a gente já começa a trabalhar nessa alimentação, né, quais foram os hábitos e de mudança mesmo, o que a gente conseguiu evoluir com o paciente ao longo de todo o tratamento, para que não tenha o reganho de peso, né, depois que retirar, que seja uma mudança definitiva, né. Perfeito. Tá joia. Bom, deixa eu ver aqui. A próxima seria para a doutora Laís. Quais comportamentos temos que mudar ao longo do processo? Bacana. Acho que essa é uma pergunta importante, mas bem ampla, né, Vinícius? Eu acho que a gente pode talvez introduzir um pouco. Eu acho que até linka um pouco com o que a Vivian falou, né, um pouquinho dessas mudanças importantes, mas o que eu gosto de falar muito com os pacientes é a respeito de algumas mudanças, dentre elas o observar um pouco quais são os nossos prazeres, né, a comida, ela é prazerosa, precisa continuar sendo, né, eu acho que esse é um trabalho que a Simone faz muito, de uma forma muito bacana, né, em que a gente precisa continuar tendo prazer na alimentação, né, não é uma alimentação restritiva, excessiva, em que é ruim, em que eu não tenho prazer, né, sim, a comida é uma das nossas fontes de prazer, ela só não pode ser a única, né, a partir do momento que ela é a única fonte de prazer, a gente acaba descontando todas as nossas frustrações, né, nossas emoções nela, então acho que esse é um ponto que eu gosto sempre de começar, acho que até comentei um pouco sobre isso na live da semana passada, né, outros pontos importantes de mudança é consciência corporal, você começar a ter uma consciência corporal, né, que a gente trabalha com várias ferramentas a respeito disso, né, eu sempre falo muito para os pacientes de você acaba comprando roupa nova e toda vez que compra é um número maior, né, vai só colocando para o fundo do guarda-roupa aquelas roupas que não estão servindo mais e nem percebe, tanto que muitos pacientes falam, nossa, eu fui ver meu guarda-roupa, eu tenho muita roupa que não me serve, que agora está servindo, não me servia, agora está servindo. Então, eu vou trabalhando todos esses comportamentos, né, com a pessoa, de olhar para si, olhar para o próprio corpo, entender as roupas que usa, entender o porquê está trocando de roupa naquele momento, não está servindo mais. Será que a gente não tem que olhar para isso? Né? Um outro comportamento que eu sempre bato nessa tecla é o planejamento alimentar, né? Adianta a gente planejar vários aspectos da nossa vida, né? O profissional é planejar, o financeiro, e a gente não planeja a nossa comida, né? A nossa alimentação, que é o olhar para a semana toda. Vamos pensar, né? Nossa, eu tenho uma festa no final de semana. Ok, né? Eu vou comer algo um pouco diferente? Dependendo do momento em que eu estiver da alimentação junto com a nutrição, pode ser que sim, eu possa me permitir comer algo diferente. Mas deixa eu me planejar, então, né, para que eu consiga realmente ter essa alimentação sem me prejudicar, sem a culpa, né, planejado junto com a nutricionista. Então, o planejamento alimentar também é muito importante. Eu acho que tem infinitos, eu acho que eu posso ficar aqui muito tempo falando sobre as mudanças necessárias, né, mas eu acho que ter consciência, né, ampliar essa consciência da mudança da autossabotagem, isso que a Vivian falou, né, eu acho que são muitas as mudanças que acontecem, mas tudo dentro do limite do paciente, né, o paciente é quem vai entender qual é o caminho dele, não é um caminho único, né, não é o mesmo caminho que é para mim ou para o outro, né, é um caminho único mesmo. Uma estratégia interessante talvez fosse começar a experimentar para descobrir novos prazeres, novos hobbies. Sem dúvida. Não sei, às vezes nunca joguei um futebol, nunca fiz um esporte, joguei um vôlei, alguma coisa, vou tentar, vou experimentar, vou ver como é que é. Porque muitas vezes olha a atividade física só como academia, né? Não, mas eu odeio atividade física, mas não existe só academia. Eu gosto de futebol, vamos ver, né, uma forma de jogar. Uma vez teve uma paciente que falou, eu gosto de futsal feminino,
não existe, né? Aqui em São José a gente foi, descobriu que existe sim um time de futsal feminino que joga toda, sei lá, quarta-noite, né? Então, a dança, acho que tem várias formas da gente se movimentar, acho que se permitir, né, Vinícius? Acho que esse é o caminho, como a Vivian falou, é um dos principais aí mesmo. Sim, e tem um paciente que foi muito interessante, uma mulher, na verdade, que ela pontuava isso, eu não gosto de nada, não consigo descobrir, e a gente, durante o atendimento, foi refletindo, a chegar na bicicleta. Quando ela era pequena, ela gostava muito de bicicleta. E aí, o que ela fez? Ela comprou a bicicleta nova agora, e ela tem uma criança pequena, um filho de 2 aninhos. O que ela faz? Ela coloca o filho e vai dar a volta de bicicleta. Sim. Então, para a criança é um momento super gostoso, de lazer, né? Ela está criando memória positiva, né, com o filho e está fazendo atividade física. Então, é unir isso, né? A gente ajuda o paciente a entender a própria realidade, a própria vida. E a descobrir quais são as mudanças necessárias mesmo, né? Porque às vezes a mudança que é necessária para mim não é para o outro, né? Então a gente busca um caminho individual. E eu queria até complementar um ponto disso, justamente por isso que no núcleo a gente faz um atendimento muito individualizado. A gente preza por individualizar os tratamentos, não é um tratamento único. Às vezes o paciente chega falando como que é feito, a gente fala, você vai descobrir ao longo do tratamento, porque é único, para cada paciente é único, e tem que ser assim, não existe fórmula pronta, isso é fórmula do insucesso, é fórmula pronta, né? Então a gente tem que individualizar cada caso, né? Isso é importante frisar. É por isso que também não tem uma dieta única, né? Não tem uma alimentação única específica que todos os pacientes tenham que seguir, né? Sim, é isso mesmo, E é interessante até, né, porque às vezes tem pacientes nossos que se conversam, né, ou já se conheciam, ou se conhecem lá na recepção, e aí falam, nossa, mas você deu isso para fulano e não deu para mim, né? Então assim, porque é caso a caso mesmo, né, não é uma regra, não é nada fechado, né. Sim, exatamente. Muito bem. Perfeito, então assim, resumindo, né, quais comportamentos temos que mudar, eu acho que cada um tem que descobrir, né? O que te faz bem, o que te faz mal. E eu acho que até linkando a outra pergunta, né, que falava de descobrir novos prazeres, porque a gente falou aqui até de atitudes, talvez de fazer um esporte, fazer uma atividade física, que é ótimo, mas talvez até a pessoa aprender a tocar um instrumento ou cozinhar, ela não vai estar necessariamente fazendo uma atividade física, mas, por exemplo, ela está achando uma nova fonte de prazer. Que aí talvez esteja substituindo a comida, né? Que ela comia antes. Então, mesmo que não goste de esporte, procure, tente, descubra coisas novas aí. Você sabe que a gente tem uma paciente que até fez um Instagram, agora ela voltou a fazer um curso de culinária. Verdade. E ela fez, né? E ela fez um Instagram e ela está postando várias receitas. E ela fala isso, que o prazer dela é o cozinhar, né? Então, assim, para a família, né? Então, ela falou, nossa, eu fico tanto tempo, né? Eu pego, eu tiro foto, eu escolho a melhor receita, vejo, né? Montar bonitinho o prato, porcionar e tudo mais. Ela falou, e eu acabo nem comendo, né? Ela falou, eu só experimento, porque realmente o meu prazer não está nessa quantidade, né? De comer, né? Mas descobri o prazer de outras formas, atrelado à alimentação também, né? Maravilha, é isso aí. Vamos para a próxima. Agora vamos para o Dr. Bruno. Essa vai ser difícil, hein? Dr. Bruno, quanto peso eu vou perder? Clássica. Acho que todo paciente, quando entra no consultório, ele está querendo saber isso no final do tratamento, com quantos quilos a menos eu vou estar, né? Então, isso varia muito, isso é muito individualizado, tá? O que a gente tem é uma média dos trabalhos que tem no mundo inteiro, né? Então, em média, perde de 15% a 20% do peso. Então, para uma pessoa de 90 quilos, perderia de 13,5 até uns 18 quilos, isso na média, tá? Isso é muito individualizado, né? Os maiores estudos têm mais de 40 mil pacientes, então, assim, tem paciente que não perdeu nada, perdeu zero, e tem paciente que perdeu 52% do peso. Então, isso tudo depende do engajamento do paciente também, né? E do acompanhamento individual, né? Dessa equipe multidisciplinar, foi o que a gente já falou na live passada, né? Isso é muito importante, não adianta só colocar o balão
a Vivian falou isso também, né, hoje, não adianta só colocar o balão e não ter essa mudança de hábito, né, não acompanhar direito, e a gente vê, igual eu falei na live anterior, que os pacientes que têm maior sucesso são realmente aqueles que estão mais engajados, que realmente vão nas consultas, que estão dispostos a mudar os hábitos, né, e esses pacientes têm os melhores resultados, mas uma média de 15% a 20%, mas igual eu falei, a gente tem paciente que já perdeu muito mais, e depende muito do engajamento do paciente, né. Precisa estar aberto mesmo ao tratamento, né? Precisa se dedicar, é uma mudança, né? E toda mudança a gente precisa colocar uma energia mesmo, né, nela, né? Eu sempre falo para os pacientes, quando a gente começa a dirigir, né, lá na autoescola, a gente fica até cansado, né, passa a marcha, aperta o botão tal, olha o espelho X, né, hoje se a gente pega para dirigir, você nem lembra, porque você já criou o hábito, né, então todo início de mudança a gente precisa pôr muita energia, eu acho que essa é a energia que o Dr. Bruno falou. Né? E eu acho também muito importante que a gente comentou na outra live também sobre isso, é aquilo, não deixar para procurar quando você acha que não tem mais solução o seu problema, né, quem está assistindo a live e acha, eu não estou no ponto ainda do balão. Não, justamente por ser isso que o Dr. Bruno falou, de 15% a 20%, é esperado que os pacientes com sobrepeso ou obesidade grau 1 tenham uma resposta maior, né? Porque eles têm um peso menor para perder. Então, procure ajuda o quanto antes, não subestime esse problema. A obesidade, ela é uma doença crônica, né? Ela é a ponta do iceberg, vocês estão vendo como interfere em vários aspectos da vida da pessoa, né? Então, procure ajuda o quanto antes, não empurre esse problema com a barriga, né? Que a gente costuma falar isso. Não deixa para a última coisa a se fazer, né? Procurar ajuda. Com certeza. Até porque depois, quanto mais peso ganhar, até os hábitos vão estar mais enraigados, vai ser mais difícil de mudar, né? Então, exatamente. Quanto antes agir, melhor. Isso depende de vários fatores, né? Depende do metabolismo da pessoa, do estilo de vida, da idade também, né? Então, assim, foi o que a doutora Fernanda e a Laís falaram, se é homem ou se é mulher, foi o que elas falaram, assim, quanto antes procurar, mais rápido a gente consegue mudar esses hábitos, né? Então, os resultados costumam ser melhores, né? Então, é importante, assim, igual o doutor Fernando falou, para quem acha que ainda não estou no momento, às vezes vale a pena, marca uma consulta, a gente atende, vê se tem indicação, né, igual a gente já falou na live anterior, isso é tudo muito individualizado, né, a gente está lá para poder ajudar. Isso eu acho que é muito legal, né, essa primeira consulta com vocês, né, é muito importante, né, porque eu acho que é uma forma também do paciente tirar todas as dúvidas e entender como realmente funciona, né? Porque uma coisa a gente lê na internet, né? Sim, e muitas vezes se o paciente vem pedindo um tratamento, né, ele vem procurando um tratamento e depois de conversar com a gente acaba direcionando para um outro tratamento que seria o ideal para ele, né? Então, essa primeira consulta é fundamental, a gente saber das comorbidades que ele tem, das expectativas que ele tem, né? Às vezes tem uma discrepância muito grande, às vezes, do que o método pode oferecer, às vezes a expectativa da pessoa, a gente tem que adequar expectativas. É fundamental saber os prós, contras de qualquer método que existem, todos os métodos têm prós, têm contras, né? Então, essa primeira consulta é fundamental, tem que ser com o médico, né? A gente sempre reforça isso, a primeira consulta é sempre com o médico. Então, isso é muito importante, né, os pacientes saberem. Sim. Com certeza. Perfeito. Tá ok. Vamos para a próxima. Bom, deixa eu ver aqui agora. Não, esse aqui já foi. Agora para a doutora Fernanda. Vamos voltar para a doutora Fernanda. O procedimento precisa ser feito no hospital? E deixa eu já emendar uma outra pergunta também que mandaram aqui no chat. Perguntando como é feita a colocação e em relação à anestesia. Tá. Então, o balão, a colocação do balão, né, retirada, ela é, a princípio, um procedimento ambulatorial, né, ele não há uma necessidade de você fazer uma anestesia mais profunda, assim, nesse paciente. O que eu quero dizer com isso? Você deve fazer a colocação e retirada do balão num local onde há um suporte que você possa ter todos os recursos para, caso tenha alguma intercorrência, você ter tudo em mãos, né? Isso não obrigatoriamente em um hospital, né? Ele pode haver clínicas, como é o
caso da Endovale, que a gente tem todo o suporte para atender o paciente de balão, então a gente normalmente faz a colocação na Endovale, né? Mas isso também é uma questão muito de médico para médico, tá? Então, tem médicos que optam por fazer em hospital, outros optam por fazer em clínico. O importante é você ter toda a estrutura necessária de suporte necessário para que se seja feita a colocação e retirada do balão, tá? Mas isso é uma questão que não é uma obrigatoriedade de ser em um ambiente ou em outro, né? Isso fica a critério do médico endoscopista que vai estar fazendo o procedimento. Eu acho tá? que vai um pouquinho da avaliação também do paciente, do tipo de paciente, do que a paciente tem. Sim, tem muitos fatores que influenciam nessa decisão do médico, tá? E mesmo até do anestesista, né? Então, eu sempre costumo falar que a gente tem que ter um contato muito próximo com o nosso anestesista, porque a gente discute muito cada caso. Cada paciente é diferente do outro, cada paciente exige alguma coisa diferente do outro paciente. Então, a gente costuma individualizar essa forma de colocação e retirada também, tá? Mas é um procedimento seguro, normalmente é muito rápido, né? Então, praticamente o tempo de uma endoscopia, um pouquinho mais, e bem tranquilo, né? É considerado um procedimento tranquilo de se fazer, não há grandes riscos, tá? Como é feita essa colocação? Então, o balão, ele entra murcho, né, ele entra todo fechadinho, e ele é inflado dentro do estômago com soro e com corante. Qual o corante? O azul de metileno, ele é um corante azul, para caso a gente haja rompimento desse balão, que a gente conversou isso na live anterior, eu tenho um marcador que esse balão rompeu, né, ou vazou ou rompeu. E aí esse azul de metileno, ele sai na urina, e o paciente, quando vai urinar, é esverdeado, porque mistura o amarelo da urina com o azul do corante, né, então ele é inflado com o soro e esse corante. Tá? Ele permanece todo o tempo que é previsto para que ele permaneça, e a gente respeita muito esse prazo, a gente falou isso na live anterior também, a gente não costuma deixar esse balão além do prazo de validade dele, por inúmeros fatores. Primeiro, o risco para retirar é maior, o representante, né, ele resguarda o paciente no período da validade do balão, então se está dentro da validade, a gente pode conversar para que a empresa reponha esse balão, né, então a gente não deixa passar do prazo de validade para benefício do próprio paciente, né, então, e chegou na data da retirada, a gente retira esse balão, tá, então a anestesia varia muito, como eu falei, de cada médico, não há uma coisa, um consenso que tenha que ser de uma forma ou de outra, isso é opção médica, junto com cada caso de cada paciente, tá, não sei se eu consegui responder. Sim, sim, sim. E tem, assim, falou até da retirada, mas tem alguma diferença entre a colocação e a retirada? Ou... Não, basicamente os dois são rápidos, né? A retirada, a gente costuma falar que ela tem alguns pormenores técnicos maiores do que a colocação, porque alguns tipos de balão, em algumas situações, a gente tem que furar esse balão, então a gente fura e aspira esse líquido de dentro dele, e por isso esse líquido, ele pode, né, ele fica solto, ele pode voltar para a via aérea, né, e dar uma broncoaspiração, mas é só um pormenor, tá? Para nós é um procedimento também igualmente tranquilo como a colocação, tá? Isso vai da experiência do médico, e por isso, igual na outra live a gente explicou, tem que ser médicos treinados sempre, né? Qualquer endoscopista está habilitado a fazer o procedimento, mas é importante que ele esteja treinado, né? Então, a nossa sociedade, ela oferece cursos, ela oferece treinamentos, e a gente também busca sempre estar atualizado para que a gente leve o melhor para o paciente. Mas é importante esse treinamento para que seja um procedimento tranquilo, sem maiores preocupações e riscos, tá? Ele é um procedimento pouco invasivo em relação aos próximos, né? A gente tem outros procedimentos que a gente considera mais invasivos do que o balão. Então, ele é uma prótese. O pior, que eu costumo falar para o paciente, o pior que pode acontecer é a gente ter que retirar essa prótese, né? A anatomia está preservada, a gente não altera a anatomia do paciente com o balão. Isso é importante, eu falo sempre para o paciente. Eu acho só importante, só complementando, né? Igual a doutora Fernanda falou, é um procedimento tranquilo, mas eu acho que às vezes o paciente fica com muito medo, se vai ser com sedação, se vai ser com anestesia, isso, igual ela falou, depende muito de médico para médico, de paciente para paciente, da avaliação. O importante é que, assim, independente de qual forma vai ser realizada, né, sempre está pensando aí na segurança do paciente, esse é o principal objetivo, isso é independente ou Sim. sedação, ou anestesia, é para a segurança do paciente, isso realmente varia muito de médico para médico e de paciente para paciente. Uhum. E o importante é que o paciente ele vai dormir
né? E ele não vai ver nada, não vai sentir nada. Não. Porque, não sei, eu já ouvi falar de pessoas que às vezes, não um balão, mas fazem endoscopia e dizem que sentiram, que acordaram no meio e tal. Lá, pelo menos na Endovale, o paciente ele não vai sentir nada, não vai acordar, porque é uma anestesia, é uma sedação muito bem feita, né? Então, a pessoa não acorda, não tem esse perigo. A gente procura deixar o paciente o mais relaxado possível, né? Independente do tipo da sedação, né? O importante é o paciente não mexer, ele não atrapalhar o momento que a gente está fazendo o procedimento. Ele tem que estar bem relaxado e bem tranquilo, para que não haja, se ele mexe, pode ser que alguma coisa não seja do jeito que a gente gostaria. Então, ele tem que estar tranquilo para que a gente faça o procedimento, tá? Isso é o mais importante, mas o paciente vai estar tranquilo, ele tem que estar seguro, ele tem que estar tranquilo, ou dormindo, ou tem médicos que também optam, às vezes, por uma sedação mais leve, sem problema, o que tem que estar bem alinhado com o paciente, né? O paciente tem que estar relaxado, isso é o mais importante, tá? Tá joia. Beleza. Eu queria só completar com uma questão, que é o quanto é importante o paciente ter esse contato com o médico. Isso, né? Principalmente nessa avaliação. Né? Então, essa avaliação, como você falou, eu gostaria de reforçar, é muito importante que seja feito com o médico. Né? Porque é ali que você vai conhecer o profissional que vai fazer o procedimento com você, vai tirar todas as dúvidas que você tem. Então, assim, esse primeiro contato, ele é muito importante. Né, para o sucesso de tudo e para a sua segurança e até mesmo para o seu conforto. Né, se sentir bem, se sentir à vontade e se sentir seguro faz toda a diferença. Né? Essa equipe, a gente falou isso, né, Vi, na outra live, tem que estar acessível, você tem que ter um contato próximo com essa equipe, você tem que se sentir seguro com a equipe, aconteceu qualquer coisa ou qualquer dúvida, mais boba que seja, você tem que ter o acesso, você tem que perguntar. Eu costumo falar que a gente faz um casamento, às vezes de 6 meses, às vezes de 1 ano, mas que a gente faz um casamento, eu sempre falo isso para o paciente, porque ele tem que estar à vontade, né, isso é muito importante, e a gente vê muitos pacientes que colocam só o balão, some, e depois só rever a equipe quando vai tirar. Isso é péssimo, né? Não é o objetivo do balão, ele não está ali para emagrecer ninguém, né? É para ajudar o paciente a mudar hábitos. Esse é o ponto fundamental que a gente reforça. Ele é a muleta que vai ajudar o paciente a trocar hábitos. São hábitos bons que a gente leva para a vida. Não é o emagrecimento gerado pelo balão, né? O balão vai sair em algum momento. Então, se você se apoiar unicamente na perda de peso que é gerada pela presença do balão, isso é frusto, não dura, né? Então, a gente tem que usar o balão a favor do paciente para mudança de hábito. Isso é o que a gente reforça sempre, né? Acho que é isso. Exato. Certo, perfeito. Vamos lá para a próxima, então. Próxima, para a doutora Vivian. Uma pessoa muito ansiosa, ela pode colocar o balão? Pode, né? Uma pessoa muito ansiosa pode colocar balão, mas tem aí uma atenção especial, né? A gente precisa entender primeiro que ansiedade seria essa, né? Então, é muito ansiosa. O que seria essa intensidade na ansiedade? Porque a ansiedade é algo que todo mundo tem, todo mundo sente, faz parte, né, do ser humano, sentir ansiedade, mas a gente tem que entender o grau disso, entender se é um transtorno de ansiedade, porque é bem diferente uma coisa de outra. Né? Então, por que isso? Né? A ansiedade, ela interfere em vários pontos. E quem é muito ansioso precisa de um acompanhamento especial, porque o balão pode gerar ansiedade de alguma forma, como ele também pode ser um ponto positivo para a pessoa aprender a lidar com a ansiedade. Parece confuso isso, mas é muito real. Então, assim, primeiro, a nossa avaliação tem que ser muito cautelosa, tanto dos médicos, né, psicólogo, enfim, a nossa equipe tem todo esse cuidado para entender quem é esse paciente, qual é o perfil dele, né, como ele está vivendo a vida dele, o que tem atrapalhado. Se tem uma ansiedade exacerbada, a gente vai conversar especialmente, né, nesse caso, mais até do que em outros, se for necessário. Se necessário, vamos encaminhar para o psiquiatra, vamos entrar com algum outro medicamento para controlar essa ansiedade. Por quê? A ansiedade, um dos pontos que a ansiedade atrapalha é até no comer, né, então, quem é muito ansioso tem uma tendência a comer sem estar com fome, comer sem necessidade, comer para relaxar, comer para se acalmar, né? Então, assim, a gente tem que entender tudo isso, né? O que está acontecendo e como vamos ajudar, né? Por que eu digo que às vezes o balão ajuda?
porque como o paciente está aberto a uma série de mudanças, e ele também está aberto a refletir sobre ele, sobre o comportamento dele, e sobre como ele reage na vida dele, como ele reage a situações, problema. Então, a gente consegue trabalhar com ele, fazer alguns ajustes de como lidar com os problemas geradores de ansiedade. Então, durante esse processo de acompanhamento que ele está fazendo durante o balão, ele consegue modificar uma série de comportamentos, ações e reações que prejudicavam antes. Então, às vezes, uma situação que gerava ansiedade, deixa de gerar porque ele consegue lidar de uma forma diferente, né? Então, assim, são vários pontinhos, são vários detalhes, né, que a gente vai observando, vai ajustando, vai tratando, vai trabalhando, para que a colocação do balão para esse paciente que tem muita ansiedade, ela seja positiva, né? O balão seja positivo para essa pessoa. Então, assim, pode sim, mas a gente tem que entender. Ter ansiedade ou ser ansioso não é um problema. A grande questão é como eu lido com ela, né? Então, a gente tem que ter essa atenção especial para entender o nível, o grau dessa ansiedade, para que não atrapalhe no processo, né? E eu acho que é importante também a gente pontuar até que ponto é que essa ansiedade ela pode vir acompanhada de uma compulsão alimentar. Né? Porque, então, assim, isso é importante, a gente sempre investiga nessas primeiras consultas, né? Sobre o comer noturno, comer sem perceber, o que é realmente uma compulsão alimentar, a partir do momento que isso é um transtorno alimentar, né? Então, episódios compulsivos, né? O que é a compulsão alimentar? Só para explicar, né? Fala aí. Que é assim, é quando a gente come sem ter a noção, né? Come uma grande quantidade de alimentos, assim, uma quantidade absurda sem perceber, né? Então, isso pode acontecer à noite ou durante o dia e sempre vem acompanhado também de uma sensação de culpa desse paciente. Então, isso é um sinal de um possível diagnóstico de um transtorno alimentar. E aí a gente precisa ter cautela também, né, entre toda a equipe, que a gente sempre conversa quanto a isso, porque daí tem que tratar isso antes de colocar o balão para não acontecer nenhum outro problema, né? Eu acho que aí quando a gente fala um pouquinho, né, qual é a raiz dessa ansiedade, né? Por isso é muito importante, né, até o acompanhamento psicológico, em alguns momentos a gente encaminha para uma terapia mesmo, né, para dar uma continuidade, como a gente falou na última live, né, a diferença entre o acompanhamento psicológico direcionado e a terapia. Muitas vezes precisa ir para a terapia para a gente identificar qual a raiz mesmo, né, dessa ansiedade, desse transtorno, enfim. Acho que isso é importante observar. E um ponto importante também, que a gente também comentou um pouco na outra live, é isso, às vezes o paciente não percebe que ele tem essas coisas, ele não percebe que ele é ansioso, ele não percebe que ele é compulsivo. Então, a gente tem inúmeras ferramentas para mostrar para ele enxergar que ele está com esse problema, porque isso no começo, às vezes ele nem sabe, ele nem se vê ansioso, ele nem se vê compulsivo, né? E aí eu até comentei na outra live que a doutora Simone tem vários instrumentos, né? É muito bacana para que o paciente se enxergue. Ele precisa ver o que ele está comendo, como ele está comendo. Há uma dissociação muito grande do que ele come com o que de fato ele acha que come, né? Então, isso é importante. E eu acho essa questão da ansiedade também, mais uma vez, a importância de ter essa avaliação antes, né? Até, a gente acabou de falar de resultado, por exemplo, né? O paciente que é muito ansioso, às vezes colocou o balão, tá ali na segunda semana, acha que já tinha que ter perdido 30 quilos. E tem que ajustar, assim, é um processo, né? Até na cirurgia bariátrica, por exemplo, é um processo a perda de peso, né? Claro que no começo ele vai perder mais peso, mas isso é um processo, né? E é importante adequar essa ansiedade, né, com a expectativa do paciente também, né? Então, mais uma vez, a importância aí da equipe estar junto. O quanto a gente precisa aprender a ouvir nosso corpo, né? Dar um tempo para o nosso corpo, para a gente entender quais as mensagens que ele vai passar para a gente com essas mudanças, né? Não é tão... O imediatismo atrapalha muito no processo, né? Eu acho que uma das coisas, né, na pergunta até da Vivi, o que atrapalha é o imediatismo, né? Ele que também tem relação com a ansiedade, né? Então, acho que tudo isso atrapalha bastante o processo. Exatamente. E tem uma fala muito comum que às vezes a pessoa, ela usa a ansiedade como uma desculpa, vamos dizer assim, né? Como uma muleta. Tem pacientes que nem são,
né? Mas eles já chegam com essa fala, eu sou muito ansioso e não vai dar certo, enfim, já vem com toda uma fala pronta e às vezes não é, na verdade, ele usa essa fala da ansiedade como uma muleta para justificar uma série de escolhas e comportamentos que ele tem. Então, muitas vezes a gente desmistifica o que é ansiedade também para esse paciente, né? Porque a gente hoje meio que virou quase que uma moda, né? Então, assim, eu sou muito ansioso, todo mundo é muito ansioso, e aí a culpa de tudo é a ansiedade. Então, até esse ponto a gente trabalha aí. E por isso que, só como última coisa, é que eu estou aqui lembrando de um ponto importante. O balão, ele é um método restritivo, então entra menos alimento. O que acontece quando o paciente come menos? É um ponto que, assim, fala para ele, opa, não precisa mais, isso aqui é suficiente. Então, ele começa, por isso que o balão é tão importante, ele começa a perceber com uma coisa que é obrigatória, né, assim, o balão não dá chance, o paciente vai passar mal se ele exagerar. Então, é um marco para ele que ele fala, opa, né? E muitas vezes ele depois acostuma com essa mudança, inicialmente por ser uma coisa obrigatória que o balão impõe, e depois ele se acostuma com aquela sensação e aquele volume gerado pelo balão, né? Pode falar, doutor Bruno, desculpa. Não, eu ia só complementar isso também, a questão da ansiedade e uma coisa que nem sempre é muito fácil de associar, mas geralmente o paciente obeso é um paciente que se cobra muito também, né? Então, às vezes, assim, é um paciente que está ansioso, que às vezes ele espera perder 20 quilos no primeiro mês, e às vezes quando ele acha na cabeça dele, ele não atingiu aquela meta de 20 quilos, às vezes é perigoso começar a tentar se sabotar. Não, já que eu não perdi os 20 quilos, então posso voltar a comer um pouquinho mais. Então, essa importância de estar sempre junto do paciente, sempre acompanhando, para ele poder entender esses processos, né, e que seja uma coisa duradoura, que depois que tirou o balão ele consiga levar isso. E alinhar a expectativa mesmo, né, acho que isso que o Dr. Bruno falou é muito comum, muito, né, o paciente vem com uma expectativa, esquece, eu brinco muito com eles, eu falo, a gente tem que olhar para os degraus que a gente vai alcançar, não adianta só olhar para o topo, ok, são 20 quilos, beleza, é a meta, como a gente vai chegar a essa meta? Não é em um passo, né? Às vezes são vários, é um tempo, então é muito comum esse comportamento mesmo que o Dr. Bruno falou, é bem importante da gente olhar. Perfeito. E ouvindo tudo que vocês estão falando aí, eu percebo assim, a importância da equipe multi também, por a pessoa estar acompanhada por vários profissionais e diferentes profissionais que estão se comunicando e trabalhando em equipe, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa para a psicóloga, para a nutricionista ela fala outra, para o médico ela fala outra e tal. E aí para ela mesma ela fala outra. Para ela mesma. E quando faz a reunião, né, que a equipe faz uma reunião mensal para passar caso a caso todos os pacientes, dá para pegar esses discursos divergentes, né? Será que está acontecendo? Para mim ela falou uma coisa, para mim é outra e tal. E isso não é achismo, né? Desculpa, Vi. Isso não é achismo. Tem trabalhos científicos que mostram que o paciente perde mais peso, até o Dr. Bruno falou isso na outra live, né? O paciente perde mais peso em acompanhamento com a equipe multi, né? Balão sem equipe multi é um resultado e balão com equipe multi é outro resultado bem melhor. Então, isso é científico, não é achismo. Que seja uma equipe, né? Também não, de verdade, né? Como equipe, né? Porque não adianta você passar, estou numa equipe multi, mas eu passo numa psicóloga lá, uma nutricionista lá e uma médica aqui. Só que não está trabalhando como uma equipe, né? Ele está passando em diversos profissionais, mas não é uma equipe. Sim. Eu acho que esse é o grande forte do trabalho em equipe, né? É essa comunicação. Sim. Exatamente. Perfeito. Tá joia. Pode ir para a próxima. Vamos Sim, lá. Agora para a doutora Simone. Olha, esse aqui tá... Aqui, ó, estamos falando de ansiedade. Quando posso voltar a comer normal? Exatamente. E aí a gente pensa, o que é o normal para você, né? Então, o que é o normal em relação à qualidade dos alimentos, frequência, né? É o que, mais uma vez, eu vou falar. A gente fala, nada é proibido, mas comer fast food todo dia não é normal, né? Dependendo da quantidade que você come todos os dias, pode não ser normal também, né? Então, a gente precisa primeiro identificar o que te levou a ganhar peso, né?
Será que não é esse seu normal que te levou à obesidade, né? Que te levou a situações, enfim, de saúde que alguns pacientes já chegam, né? Como hipertensão, diabetes, enfim. Então, aí até acho que foi uma paciente em comum, né, com a Laís, que ela falou assim, nossa, mas então quer dizer que eu vou ter que ficar fazendo dieta a vida inteira, essa comida de dieta a vida inteira? Eu falo, mas não é comida de dieta, né? Então a gente tem que, como a gente falou, descobrir prazer na comida em geral, né? E não só nas comidas carregadas de gordura, enfim, né? Talvez o comer normal que a pessoa queira dizer, né? Posso comer uma pizza? Né? Os pacientes falam, nossa, eu tô há tanto tempo sem comer a pizza e não fiquei com vontade, né? Ou, nossa, eu tô com muita vontade, fui comer e comi um pedaço. Você ficou saciado com isso? Isso te deu prazer, né? Você também socializar deste comer normal com a família é importante, né? A gente não precisa abrir mão disso ao longo do tratamento inteiro. Mas, claro, o que eu sempre coloco para os pacientes tudo também tem um preço, né? Então, também muitas exceções também vão ter um impacto no resultado final, né? Sem dúvida. Então, também não dá pra gente essa exceção virar regra, né? Então, toda sexta-feira come a pizza, todo sábado come o fast food, todo domingo come sei lá o quê, né? Então, daí, de 7 dias na semana, metade a gente fez o dia do lixo, como o pessoal fala, né? E é aquela questão da percepção, né, Si? Porque às vezes o que é dieta para ele é a comida normal, né? Para ele é dieta, porque ele está acostumado a comer muito além ou muito ruim, de forma muito ruim, diferente do que realmente é o normal, né? A gente precisa entender mesmo, eu acho que da mudança, né? Eu gostaria de comer coxinha todo dia. Quem pode, né, comer coxinha todo dia? Não é fazer dieta não comer coxinha todo dia, é talvez cuidar da sua saúde não comer coxinha todo dia. Exatamente. Né? E tem, né, várias dietas, né, que a gente vê no computador, enfim, e aí eu falo, a pessoa fala, mas tem a mesma quantidade de calorias, tá, mas é saudável, né? Então, assim, o quanto que você vai se nutrir disso, né? A gente também não pode... É a questão da bebida alcoólica, né, Cê, que você respondeu na outra live também, né? Exatamente. Não tem nutriente, né, então... Não tem, né? Então, acho que esse comer normal é mais a gente alinhar uma expectativa, né? Entre frequência, rotina e qualidade mesmo dos alimentos. E isso é legal, conseguir acompanhar os pacientes, né? Em todo o processo, ao longo de todo o tratamento, que daí a gente consegue trazer isso, né? Essa reflexão também, por meio do gráfico, né, da perda de peso que a gente tem, colocando essas metas intermediárias, que nem a Laís falou, né, degrau por degrau. Então, tal mês você abriu muitas exceções, né? Será que isso não teve um impacto também no peso? Como que você... Eu acho que isso que é muito legal do acompanhamento mesmo, né, Si? Porque é isso, é o erro e acerto, a gente está testando, está buscando mesmo junto com o paciente qual é o melhor para ele. Então, tem mês que é isso. O que será que aconteceu nesse mês, né? Que ou manteve o peso, ou teve algum ganho, né? Nossa, o que aconteceu nesse mês? Vamos trabalhar para daí a gente conseguir adequar. E é muito interessante. E é muito interessante, vocês podem falar até melhor, que a gente hoje em dia trabalha com as micrometas, né? A gente costuma falar isso, né? Porque o paciente, ele tem metas impossíveis de serem alcançadas muitas vezes, mas se você estabelecer micrometas, a partir do momento que ele atinge uma micrometa, ele parte para outra micrometa, fica muito mais fácil dele chegar perto da meta, né? Então, a gente trabalha com essas ferramentas, por isso que eu disse, são ferramentas que são mais fáceis do que o paciente acha que ele sabe, né? Eu brinco, né? Eles ganham as estrelinhas, né? Então, cada grau de obesidade que ele sai, né? A gente ganha uma estrelinha que é um passo a mais. É um marco, né? Um marco na nossa caminhada. Tá muito atrelado àquele desistir antes de tentar, né? Então, tem pacientes que falam assim, segunda-feira eu não fui, por exemplo, fazer exercício, então, aí eu não fui a semana inteira, né? Porque, assim, eu tenho que ir todo dia, eu tenho que fazer direito, tem uma autocobrança muito grande, e aí essa autocobrança ou essas metas extraordinárias, vamos dizer assim, faz desistir, né? Então, peraí, vamos com calma, então? Muitas vezes eu falo isso para alguns pacientes, vamos com calma, em vez de você tentar ir 5 vezes, todos os dias na academia, vai pelo menos 2, vamos tentar 2 essa semana,
E aí você vai me escrever, por exemplo, se você fez, e semana que vem a gente amplia a sua meta. Vamos aos poucos, então. Quando a gente tira, às vezes, esse peso deles, né, porque eles nem percebem que colocam esse peso em si mesmo. Quando a gente tira esse peso e os ajuda a se organizar, e aí entra no planejamento que a Laís falou também, eles conseguem se organizar de uma forma muito mais alcançável, então eles conseguem ir vendo o resultado e daí eles vão ampliando. Então, assim, começa 2 vezes na semana, daqui a pouco está 5 sem sacrifício e feliz. Então, essas micrometas ajudam muito a visualizar, né, o caminho sendo feito. Sim, muito bom. Beleza, perfeito. Pessoal, a gente tem mais 10 minutos aqui de live e ainda tem mais algumas perguntas aqui. Tem algumas perguntas que o pessoal está mandando no chat também. O Dr. Júlio aí mandando os parabéns para todo mundo. Tá ótimo. A paciente Oreste também fazendo vários elogios aqui, tem bastante elogio, não vou nem conseguir ler, mas está elogiando bastante a equipe. Que bom. Tá? Vamos passar rapidinho aqui, senão a gente não vai conseguir responder as perguntas. A próxima para a doutora Laís é como manter o peso depois de retirar o balão? Acho que isso é importante. Muitos fazem, né? E eu gosto muito de conversar sobre isso com os pacientes, né? Porque a ansiedade é muito grande quando vai chegando próximo à retirada, né? Mas aí eu mostro para eles o quanto a mudança está acontecendo, né? Então, como manter o peso depois da retirada? A mudança está acontecendo, né? Muitas a gente já vem conseguindo enraizar ao longo do processo, outras a gente iniciou e vai precisar trabalhar para enraizar ao longo da vida, né? Então, como manter é ser muito sincera com você ao longo do processo, né? Porque eu falo muito isso, vocês precisam nos falar, né? A gente precisa saber o que está passando aí. Então, por exemplo, se a doutora Simone falou, né, passou uma alimentação XY, você não conseguiu se adaptar, é ali. Né? É naquele momento que você precisa falar, olha, não me adaptei, tá muito ruim para mim, né? Então, vamos pensar, né? Tem alguns pacientes que acabam criando, durante o processo do balão, eu vou fazer marmita para eu levar para o trabalho. Depois, você vai conseguir para sempre fazer a marmita para levar no seu trabalho? Não vou conseguir, é muito chato, eu não gosto, fico irritada, é um domingo estressante. Então, como vai ser? Né? Não adianta a gente criar comportamentos ao longo do processo que a gente não vai conseguir levar, que não vai ser sustentável. Então, vamos tentar ir ao restaurante para a gente ver como você vai se comportar no restaurante na hora do seu almoço do trabalho, né? Como é fazer a escolha no restaurante, vamos pensar junto. Então, a gente vai criando, né, discussões, comportamentos para que ele leve para a vida, né? Por isso que eu brinco que o primeiro mês não é a vida real, né? Começa a vida real depois do líquido pastoso, essa parte é chata, né? Mesmo, não gosto, é dieta, né? Agora, a partir do momento que a gente volta para o comer, né? Aí sim a gente precisa entender o que é vida real, e a partir dali é que a gente vai desenhar como vai ser o nosso comer lá para frente, né? Acho que isso é muito importante, né? No final, ele sempre... Desculpa, pode falar, sim, pode falar. No final, é muito comum eles chegarem para mim e falar, doutora, eu não quero tirar, eu não vou conseguir sem o balão, é muito comum, né? E eu falo sempre para eles, você não precisa mais do balão, o balão já não está mais fazendo nada por você. Você já adquiriu hábitos que você vai seguir depois sem o balão, né? O balão, ele, é aquilo que eu falei, ele é a muleta inicial para te dar um limite que você não consegue no começo, né? Limite físico. Depois, limite físico inicialmente, né? Depois é por você. Então, depois que você já adquiriu novos hábitos, já mudou toda a sua forma de viver mesmo, o balão já não tem mais função, né? Então, e aí eu acho que entra até no que a Simone falou, né? No que é o comer normal. Mas eu vou poder voltar a comer normal? Não, você tem que entender que o comer é o que você está fazendo ao longo do balão, né? O comer normal passa. O que é comer normal? Por isso que a gente precisa entender do paciente, né? Eu brinco muito com eles, vamos tirar uma foto de como era antes, para que você entenda que não é daquele jeito que tem que ser, né? Tirar uma foto mental aí de o quanto você comia, onde, como, porque foi aquilo que te levou à obesidade. Não é para ele voltar a comer como ele comia antes, né? Exato, você tem que entender que aquela foi a forma que te levou à obesidade. Então, se você achar que está chegando próximo, aquilo está errado. Né? Aí a gente precisa... É algo que já não deu certo, né?
Exato. Exato. Né? E você sabe que teve um estudo há um tempo atrás que saiu comparando várias dietas, né? Dieta low carb, high fat e tal. E aí, qual que é a melhor? Né? A mudança no estilo de vida, porque é a única paciente que a pessoa consegue seguir o resto da vida, né? Então, ninguém consegue abrir mão de prazeres, de, né, vida social, o resto da vida, né? Então, se ela não conseguir entender a raiz real do seu problema, né? O que realmente levou para você continuar com essa, né, essa mudança ao longo de todo o tratamento. E é por isso que é importante ser real na consulta, né? Falar a sua real situação, né? E eu falo muito para eles, né? Quando eles falam, porque eu vi a dieta que a doutora Simone passou, eu falei, não vamos falar esse nome, né? Quantas dietas você já fez, né, na sua vida e não deram certo? Então, você precisa entender que agora é uma forma de se alimentar, né? É uma forma nova de se relacionar com a comida, né? Aí que você precisa entender a mudança vindo a partir daí. Porque se você conseguir, né, ir criando essas mudanças, a chance de sucesso após a retirada é muito, muito bacana. Tá. Beleza. Pessoal, vamos lá. Faltam 5 minutos, Tudo bem. 5 minutos Vinícius? até. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Então, Sim. 5 minutinhos, 4 minutos agora já. Vamos lá. Tem mais 2 perguntas, acho que vai dar tempo para mais 2 perguntas aí. Uma para o Dr. Bruno, outra... Acho que também para o Dr. Bruno ou para a doutora Fernanda, dá tempo, rapidinho. Preciso tomar remédio durante o tratamento? E a outra é, quem tem pré-diabetes pode colocar o balão? Tá. Primeiro eu vou responder a do pré-diabetes, né? Isso do pré-diabetes. Isso, na verdade, depende do IMC, aquele cálculo que a gente falou na live passada, né? Do paciente, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Se o paciente tiver pré-diabetes e tiver um IMC maior que 27, ele é um candidato a colocar o balão, né? E, na verdade, a perda de peso causada aí pelo balão pode ajudar muito no pré-diabetes dele aí, né? Uma das causas da resistência à insulina do pré-diabetes é a obesidade. Então, às vezes, resolvendo a obesidade, dependendo do paciente, consegue até resolver essa pré-diabetes. Então, dependendo do IMC, se for maior que 27, pode realmente ser algo que poderia ajudar ele. Agora, com relação ao medicamento, isso é muito individualizado, né? A gente falou na live passada, tem um período de adaptação do balão, né? Geralmente os primeiros 4, 5 dias, que o paciente pode ter náusea, pode ter vômito, um pouco de dor, de desconforto. Então, nesse período, geralmente a gente passa um medicamento mais sintomático, para o paciente ter mais conforto, né? Para não ter tanta náusea, para não ter nenhuma dor. Nesse período, geralmente, a gente mantém os medicamentos, tá? Um medicamento que a gente tem que manter durante todo o período do balão, seja ele de 6 meses ou de 1 ano, são os prazóis da vida, né? Que a gente chama de inibidor de bomba de próton. O que eles vão fazer? Eles vão reduzir a acidez do estômago, né? E ajudar a proteger o estômago daquela prótese que está ocupando o seu interior, né? Então, isso reduz a chance de úlcera, por exemplo, tá? Esse seria o único medicamento que realmente seria obrigatório, digamos assim, utilizar durante todo o período. Talvez quem perguntou esteja pensando também em algum outro remédio, por exemplo, para ajudar na perda de peso. Isso é muito individualizado. Tem alguns estudos que realmente mostram um benefício aí da associação de medicamento, né, principalmente dos mais novos, a liraglutida, por exemplo, com o uso do balão, mas isso é muito individual, né? A gente sempre tenta extrair o máximo do balão e da mudança do estilo de vida. Alguns pacientes vão precisar, às vezes, de medicamento para poder ter uma perda de peso maior, mas isso é muito individualizado. A obrigatoriedade realmente seria do inibidor de bomba de próton e, no começo, ali os remédios sintomáticos. Perfeito. Tá joia. Pessoal, infelizmente, eu acho que não vai dar tempo de ler, mas tem mais mensagens aqui do pessoal. O pessoal dando os parabéns, todo mundo agradecendo, elogiando bastante a equipe. Obrigada. Eu acho que só dá tempo de dar um tchauzinho só e até a próxima live, né? Até a próxima, então aguardem que aí a próxima live vai ser sobre algum outro procedimento, né, de endoscopia para emagrecimento, tá? Ou argônio, ou a gastroplastia endoscópica,
A gente faz a próxima aí, tá bom? Perfeito. Então tá jóia, pessoal. Quem ficou com dúvida, manda pra gente, né? De Manda qualquer pra forma. gente. Quem ficou com ainda dúvida, manda pra gente que a gente responde, nem que não seja na live, mas a gente responde. Isso. Acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Agora a gente está começando também um canal no YouTube, tá? E a gente vai mandando as novidades por lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.